Érica Souza, quais sentimentos entram dentro do ego? Aí é contigo. Todos os sentimentos considerados humanos. Só não tem no ego os sentimentos considerados divino, que é o principal, que é o amor. Né? Quem acompanha a gente sabe que quando a gente explica a respeito do amor, a gente explica que não há amor que não seja no Senhor, em Deus. Nós não temos capacidade de sentir amor, de viver amor, se nós não estamos em Deus, porque Deus é amor. Então, no nosso espírito existe amor, no ego não. Então, no ego tem todos os sentimentos que a gente chama de sentimentos mundanos. Então, raiva, cobiça, me ajuda aí nos sentimentos para eu não esquecer. Egoísmo, dor, vitimismo, ambição, sentimentos do ego. Humanidade. A humanidade ela está no ego. Desejos carnais, desejos ambiciosos, desejos de conquista, automerecimento, tudo são construções do ego. Tá bom? E aí a gente tem que lembrar que existem sentimentos que, na medida certa, ele nos protege. Por exemplo, o medo, ele é uma construção de proteção natural, na medida certa. Quando a gente ultrapassa a medida certa, o medo é o medo que me paralisa. O medo é o medo que faz a minha imaginação ir na lua e no sol ao mesmo momento. Então, alguns sentimentos, na medida certa, é o natural. Não é divino, mas é natural. Ele foi feito, ele foi permitido para nos proteger e ou para nos fazer avançar. Evoluir, né? Por exemplo, o medo, ele pode proteger alguém de cometer um suicídio, mesmo com muita dor. A pessoa tem tanto medo daquela cena ou de se jogar, ou seja, ela quer morrer, ela tem muita dor, mas ela olha para a altura, ela tem tanto medo da altura que ela não se suicida. É uma proteção. Uma criança, ela não tem isso bem construído ainda. E aí, por isso, uma criança ela vai andando e não tem a noção da altura e pode se jogar, porque ela não sabe o que vai acontecer, porque ela não tem essa noção de medo construída. O ego dela ainda não está construído. Essa é a questão. Então, o vitimismo é uma das maiores características do ego. Então, quando o marido vai embora, quando o marido se presta a determinadas atitudes, a determinadas ações, é porque o ego está lá em cima, o ego está explodindo. Tem uma série de informações e de confusões ali que são carnais. Por isso, a pessoa que está ali no meio daquele ego explosivo é uma característica muito forte, o vitimismo. Vai sempre se vitimizar, sempre. Questão do narcisismo, deixa eu tentar dar algumas características que são as principais do narcisismo. Tá? Porque o que acontece hoje? Parece que tem determinadas situações que viram moda diagnosticar. Tá? Então, por exemplo, criança. A criança é diferente, TDAH nela. Aí agora todo mundo tem TDAH. Parece agora que toda criança que nasce tem TDAH. Todo mundo tem. E aí, para o homem, para essa questão do homem, o narcisismo virou um diagnóstico psicológico para todo homem que simplesmente decidiu deixar a sua família. E não é bem assim. O narcisismo ele tem uma característica específica. O narcisista ele se ama mais do que todo mundo.
Ele se acha o mais especial, o mais bonito, o mais importante. Ele está em primeiro lugar. Existem outras características para o narcisismo? Sim, mas essas são as principais. Então, para identificar um narcisista, eu preciso olhar primeiro para esse ponto. O ego dele é muito mais inflado do que de todos os outros, porque ele é o centro do universo. Tudo é a partir dele. Ele vai chegar numa roda de amigos e ele é o mais especial. Ele é o mais esperto. Ele é o melhor jogador. A melhor roupa é a dele. Então, o narcisista tem essas características em primeiro lugar. E aí, claro, se a gente está falando de um ego muito inflamado, um narcisista também vai ter vitimismo. Porque, por exemplo, ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita que a esposa dele, por exemplo, elogie um outro homem e não elogie a ele. Porque ele é narcisista e isso está tudo muito mais inflamado nele. Mas eu preciso ter essas características para definir que alguém tem o complexo narcisista ou não. E deixa só eu compartilhar mais uma informação. Lá no finalzinho da minha formação de psicanálise, eu fiz um estudo em campo a respeito do narcisismo, porque já estava muito falado, né? Então, eu tinha uma determinada teoria e eu fui a campo para comprovar essa minha teoria. E aí, trazendo aqui rapidamente para vocês como resultado, tá? Falando especificamente do deserto, praticamente todos os que saem de casa manifestam características de um narcisista. Praticamente todos. É muito raro um ou outro que não vá manifestar esses traços. Mas por quê, gente? Por que manifesta esses traços? Não significa que ele seja um narcisista ou que ela seja uma narcisista. Significa que o ego está inflamado demais e que são fortes características de um ego inflamado. Então, sim, eles manifestam essas características e depois que a poeira assenta, depois que as emoções voltam para o lugar, depois que caem as fichas, eles voltam a ter comportamento normal, né? E aí eu posso afirmar isso aqui com muita tranquilidade, porque o meu trabalho em campo foi tanto com homem quanto com mulheres, em faixa etária diferente, faixas sociais diferentes. Então, foi isso que ficou muito claro. Não significa que seja narcisista. E detalhe, gente, eu e você, nós temos traço narcisista. Eu e você temos. Basta que a gente dê vazão. Basta que a gente dê vazão e rapidamente alguém vai olhar pra gente e vai falar assim, você é uma narcisista. Porque o traço de personalidade está dentro de mim, dentro de você. Então, aparentemente, Patrícia, sim. Aparentemente, sim. Você não tem nenhum tipo de relacionamento com ele, não fala com ele. Quando precisa tratar algum assunto, seu filho de 15 anos já tem alguma maturidade para mandar mensagem e ver isso. Agora, depende da mensagem, né? Depende do assunto, porque alguns assuntos as crianças não devem ser envolvidas. Assuntos que diz respeito somente a vocês, a criança não deveria nem saber, quanto mais está tratando. Então, precisa tomar esse cuidado. Né? Você não falou que o teor das mensagens, então só estou abordando isso. Agora, o deixar ir é muito além do não falar, do não trocar mensagem. Tá? Então, como estão seus pensamentos? Como você está no seu dia a dia? Como está a sua vida emocional, a sua saúde emocional? Como é a questão das finanças? Como isso tem sido tratado? Aonde que você mora?
tem alguma dependência dele na questão da moradia, tem alguma dependência na questão financeira. Então, isso tudo engloba o deixar ir. Tá? Então, assim, se você quiser acrescentar mais algumas coisas, eu posso te dar mais informações aqui. Mas dentro só do que você perguntou nesse sentido, eu só tomaria cuidado com as mensagens, mas esse ponto está correto. Esse comportamento está correto.